E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó e o vídeo que vocês vão ver agora é um corte de uma das nossas lives. Lembrando que às segundas-feiras, às 19 horas, a gente faz live de revisão de história voltada para o Enem, até o Enem, e nas quartas-feiras a revisão é de filosofia, sempre também às 19 horas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês, para a gente entender reformas religiosas. Porque eu até penso em refazer uma aula de reformas religiosas aqui no canal, porque eu acho que ela acabou ficando mais datada, essa aula que a gente tem de reformas religiosas no canal. Por quê? Porque a gente, às vezes, quando vai estudar reforma, a gente fica pegando, por exemplo, diferenças entre Lutero e Calvino. A gente foca muito nisso, a gente foca muito nas questões pessoais, por exemplo, de Henrique Tudor, de Henrique VIII na Inglaterra sobre o anglicanismo. Mas a gente esquece de entender o contexto, que é muito além. Então é preciso entender o contexto que reformas religiosas estão inseridas no Renascimento. Vocês lembram que a gente fez aula de Renascimento na semana passada? Quando a gente fez lá a aula de Renascimento, a gente falou sobre essa questão do antropocentrismo. Foi semana passada, não foi? Antropocentrismo. Então você começa a ter mais questionamentos em relação à fé católica. As reformas religiosas estão inseridas nesse contexto de ter, inclusive, bem mais questionamentos em relação à fé católica. Mas não só isso. A lá Mike Baguncinha, não só isso. Você tem, além desses dogmas católicos contestados, a gente não está mais na Idade Média, a gente tem descontentamento de nobres, uma antiga nobreza feudal, que tinha que ficar pagando imposto para a Igreja Católica e não quer mais pagar imposto para a Igreja Católica. Então, as reformas de Lutero, Calvino, vêm muito bem a calhar para esses nobres que querem se separar, principalmente por uma questão econômica de não pagar imposto, certo? Outra coisa, é preciso também entender, a burguesia, ela está intimamente ligada, diretamente à reforma, principalmente a reforma do Calvino. A burguesia, ela está presente na reforma protestante, é uma burguesia que contesta reis católicos, é uma burguesia que contesta a Igreja Católica, que também não quer ficar pagando esse tanto de impostos, que se sente abusada. Então, vem muito bem a calhar. A burguesia apoia, boa parte da burguesia europeia apoia parte da reforma protestante, e uma nobreza também que não quer mais pagar impostos. Então, prestem bem atenção, nós temos contextos que são políticos e econômicos muito além dos religiosos. Então, se a gente foca só na questão religiosa, Lutero era assim por conta de só uma questão religião. E a gente não estou aqui falando mal de Lutero, e não estou desmerecendo a sua importância histórica. Mas se a gente foca só em entender Lutero como um cara que queria mudar a religião por dentro, a Igreja Católica, fazer uma mutação por dentro da Igreja Católica, simplesmente por conta de dogmas, a gente erra. A gente precisa entender o contexto. Lutero está ligado a quem? Ele tinha apoio de nobres, inclusive. Certo? Vocês compreenderam? Então, tem toda essa questão. Outro exemplo aqui. Acho que são esses exemplos. Outra questão. A imprensa. A imprensa, quando a gente fala assim, o surgimento da imprensa, não a imprensa enquanto circulação de jornais, mais circulações de jornais a gente vai ver mais no século XVII e XVIII, desculpem, mas a chamada prensa móvel, que faz a gente depender menos dos escribas medievais ou os copistas, né? Na verdade, os copistas, vocês lembram que os copistas ficavam dentro dos mosteiros, copiando textos sagrados, e era uma relação muito artesanal, era uma produção muito artesanal para a expansão dessa literatura. Agora não, agora a gente consegue ter livros que são publicados com maior facilidade. Então estamos falando de Maquiavel.
Maquiavel publicando peças de teatro, que ele era um dramaturgo, publicando O Príncipe, sabe? Apesar do Príncipe ter sido publicado um pouco tempo depois, mas você já tem obras que as pessoas começam a ter acesso. E por que a gente está falando disso? Porque você tem a Bíblia traduzida por Lutero. E é um negócio condenável inicialmente pela Igreja Católica, depois ela aceita. Os textos dos reformistas começam a espalhar pela Europa. Então, a gente precisa dar também uma relação lá no século XV, né? Lá no século XV, pelo alemão Johannes Gutenberg, que é considerado aí um dos pais da imprensa, tá? Que é a prensa móvel, que vai começar a ter cópias de livros de uma maneira menos artesanal. Tá? Então isso facilitou e agilizou. Então, é o período de renascimento. A igreja protestante, ela surge num período favorável à sua expansão. Compreenderam? Tranquilo até aqui, gente? Não esqueçam o contexto. Não vai achando que também é só uma questão religiosa, porque não é. Tranquilo?